Começando mais um Xablau. Quem tá falando aqui é o Yuri Danca. Aqui no Xablau a gente fala um pouquinho sobre tudo e muito sobre nada. Sempre trazendo pessoas legais, pessoas com conteúdo e pessoas famosas. E hoje é o caso. A gente tá aqui com uma professora muito famosa. Ela é conhecida como a teacher dos famosos. Carolina Diniz, uma salva de palmas, auditório, por favor. Muito bom, muito bom. Hello, guys, tudo bem com vocês? Que legal estar aqui, obrigada pelo convite, eu amei. Vai ser muito legal esse bate-papo, tenho certeza. Tô ansiosa para compartilhar aqui todas as histórias, tudo que vocês quiserem saber. Olha, isso aqui promete hoje, hein? Boa. Quanto tempo você acha pra uma pessoa sair falando inglês? Olha, já começou assim, já começou com pedrada, né? Pra entender. Aí, já... se uma pessoa for do zero, vou te dar meu caso, tá? Em 1 ano e meio eu tava dando aula de inglês. Em um ano e meio você tava dando aula, você saiu do zero… Do zero, mas assim, vamos lá. A gente fala isso, é muito comercial essa fala. Em 1 ano e meio eu tava dando aula. Sim. Mas isso não vai servir pra todo mundo, é claro, é óbvio. Por quê? Primeiro, que em 1 ano e meio eu estava dando aula dentro do quê? Das minhas possibilidades. Sim, é óbvio. Eu já sabia tudo em 1 ano e meio? É óbvio que não. Eu não sabia tudo em 1 ano e meio, mas eu estava dando aula porque eu já sabia que eu queria ser professora e eu só ganharia repertório, eu só ia ficar boa naquilo quando eu estivesse realmente ali, dando aula. Eu precisava estar no tablado para entender o que era estar ali no tablado. Então eu comecei a enviar meus currículos para todas as escolas desse planeta. Eu falava, pelo amor de Deus, me contrata. Eu quero muito ser professora de inglês, me contrata. E aí uma empresa me aceitou e falou assim, vamos lá, vou te dar uma oportunidade, seu inglês é bom, seu inglês é excelente, eu vou te dar uma oportunidade. Eu já estudava letras na época, né? Já fazia faculdade de letras. E aí foi que eu comecei. Então, 1 ano e meio eu comecei a dar aulas de inglês. Só que eu fugi dos métodos convencionais. Isso foi fundamental para que 1 ano e meio eu estivesse dando aulas. Se eu tivesse ido pelo tradicional, com certeza… Mas você nem falava inglês, você sabia qual era o melhor método ou foi tipo no chute ali? Não, eu tentei muito antes. Nossa, você não sabe o que eu passei para aprender inglês. Eu tentei muito antes. Eu queria ser médica. Primeiro que no início da minha carreira eu queria ser médica. Não tem nada a ver com professora de inglês. Eu passei muito tempo tentando aprender e não conseguia. Né? Fica até meio clichê. Falar, eu tentava aprender e não conseguia. Não, eu não conseguia. Eu via que todas as pessoas começavam junto comigo ali. E a professora falando inglês em inglês e tudo. Eu falava, gente, isso aqui não tá funcionando, cara. Porque tá todo mundo fingindo que tá entendendo. Eu não tô conseguindo fingir que tô entendendo. Tô passando vergonha. É uma humilhação constante aqui. Eu chego pra aula da humilhação. E é mímica, e eu sou péssima em imaginação. Isso aqui tá me dando constrangimento diário. Isso aqui não tá rolando pra mim. E eu falava, deve ter um jeito de tornar isso aqui mais fácil. E aí eu ia na recepção da escola, eu falava, não tem como alguém me ensinar em português? Ela falava, não, porque isso aqui é um ambiente imersivo. Só que pra mim, eu falava, imersivo escambau. Meu cérebro não é idiota de achar que isso aqui é imersivo, porque daqui 1 hora eu vou embora e meu cérebro tá entendendo que isso aqui não tá funcionando. E depois, lógico, depois você vai entendendo. Né? Depois eu fui estudar sobre isso, sobre metodologia, sobre como o cérebro aprende. Eu via que aquilo era só enrolação, era só encher linguiça, que aquilo realmente não funciona. Porque o cérebro da gente não é idiota. Ele não gasta caloria com coisas que não precisam. A gente gasta caloria para conversar, para pensar, para tudo. Só que enquanto eu tô ali, né, tentando entender o que você tá me falando, passou 20 minutos. Eu tô dispersa, ainda mais eu que tenho uma dificuldade de focar. Eu tô dispersa. Eu falo assim, não, gente, isso aqui não serve para mim, não. Demorou muito tempo para aprender inglês. E onde você fez esse curso para aprender 1 ano e meio naquele momento? Você não acredita, é uma professora particular, curso aleatório, desconhecido, ninguém sabia quem era. Uma amiga minha fazia aula de inglês com essa mulher e ela falou assim, olha, ela ensina de inglês no fundo, na garagem da casa dela. Ela tem uma mini sala de aula, mas ela é muito boa. Só que ela não foi a primeira pessoa que me falou dessa mulher. Eu via que tinha outras pessoas na minha escola que faziam, estava no ensino médio, né? Outras pessoas no ensino médio que faziam. E essa mulher, ali no bairro, ali na região onde eu morava, ela era mais famosa do que as escolas de franquia. Nossa. Olha, eu arrisco dizer, não sei se essa moça está viva hoje, tá? Porque isso faz muitos anos atrás, que se ela tivesse um bom relacionamento interpessoal, se fosse boa de marketing, ela teria sido a número 1 naquela época.
Porque ali no bairro ela já era. E se a gente tivesse, de repente, a internet naquela época, ela já teria sido a número 1. Porque se ela já era a número 1 no bairro, o que a internet faz? Ela só, né, potencializa o que a gente faz no offline. O online é o que você faz no offline, só que em grande escala. E aí eu fui procurar essa mulher, ela custava 100 vezes a menos do que qualquer escola de franquia. Não tinha que comprar material, então era melhor ainda. E aí eu falei, olha, eu preciso aprender inglês. Eu já tentei de tudo quanto é jeito. No primeiro dia de aula, aquela mulher desmistificou o inglês para mim e para aquela turma. Eu olhava o pessoal tudo entendendo de verdade e ela explicou em português. Só que ela usou uma base totalmente diferente. E eu falei, gente, faz total sentido isso. E eu me apaixonei por inglês tanto que eu falei, é agora. Eu desisti da medicina para ser professora de inglês. Minha paixão foi tão grande pelo idioma ali naquele momento que eu via que a minha busca incessante era mais pelo inglês, pelo transformar ali, sabe, do inglês, que o inglês causava nas pessoas. E aí, daquele dia, eu decidi que eu ia transformar vidas e curar pessoas através do inglês, não através da medicina. Desisti da medicina e fui fazer só letras mesmo e tradutor e intérprete, as coisas que eu estudei. Bom, a teacher aprendeu em 1 ano e meio. Quanto tempo é suficiente para uma pessoa aprender inglês? Normalmente 1 ano e meio, 2 anos. 1 ano e meio. É assim. É o mínimo que a pessoa tem que ter um mínimo de amadurecimento para falar. Eu ia trazer isso pra nossa realidade hoje. Se você, hoje, os meus alunos dentro do método Teacher dos Famosos, que é o método TFX, com certeza a gente não... Aliás, eu até brinco com os meus alunos. Você acha que eu quero ver tua cara mais do que isso? Eu não quero que você aprenda. Saia daqui falando pra todo mundo que você aprendeu. Conte pra todos os seus amigos. E seus amigos venham fazer aulas com a gente. Porque é o boca a boca que traz pessoas. Eu me tornei a Teacher dos Famosos de tantas pessoas falarem do meu método, falarem de mim, Porque quando eu comecei, a gente não tinha tráfego pago. Não existia tráfego pago. Ninguém sabia o que era isso. Eu fui panfletar no metrô. Entendeu? Então eu quero mais é que as pessoas fiquem ali, aprendam o que tem que aprender e depois, se elas quiserem ficar, que seja para praticar, para fazer conversação, mas que elas cumpram o objetivo delas, que é falar inglês. Inglês é muito simples. Inglês é pobre em estrutura. Você sabe. You speak English, don't you? Yes. Você sabe, inglês é fácil. Not very well, but I speak. You speak English. I know that you speak English. Yes. Inglês é pouca estrutura. Honestamente, pode ser sincero. Se você achar que não, tudo bem. Inglês é mais simples ou é mais complexo do que português? Muito mais simples. Eu tenho muito menos dificuldade com o inglês do que eu tenho com o português. O verbo, pelo amor de Deus, verbo, pretérito do passado perfeito. Quem inventou essa desgraça? É terrível, né? Pretérito mais que perfeito, futuro do pretérito, né? Quando você olha para português, por que a gente fala português? Porque a gente tá acostumado, a gente faz isso desde que nasceu, é o nosso idioma, é a nossa ferramenta de comunicação, né? É o que a gente usa para se comunicar aqui desde que a gente se conhece por gente. Sim. Só que se você pensar o idioma global, o inglês como idioma global, não é à toa que o inglês é um idioma global. É porque ele é uma ferramenta simples de comunicação. Um joguinho de palavras. Uma palavrinha. Vamos pensar assim, ó. Do indica presente, did indica passado, will futuro e would condicional. Uria. Ele transforma qualquer palavra em iria, né? Se eu quiser transformar comer em comeria, would eat. Se eu quiser transformar jogar em jogaria, would play. Se eu quiser transformar falar em falaria, would speak, would talk. Então, não tem muita coisa. Jogaríamos, jogariam. É tudo would talk, would speak, would play, entendeu? Então, eu não preciso de muita coisa para falar inglês. Não poderia um idioma global ser tão complexo? Poderia? Não. Então, é fácil. Tentaram fazer o Esperanto lá atrás, mas não deu muito louco, certo. Né? Não dá. E o pessoal às vezes fica falando, mandarim vai ser o idioma. Não vai. Ninguém consegue aprender aquilo. Quer dizer, um monte de gente aprende. Tô falando ninguém né? Toda generalização é burra, inclusive essa. Mas não faz sentido. É muito complexo para aprender o mandarim. Não dá, as pessoas não dão conta de aprender o português. Não vão aprender mandarim assim tão simples. Né? A maioria não vai. Na minha época, Nossa, na minha época já puxou as idades. Eu fiz escolinha de franquia. Legal. Fiz escola de franquia e tudo mais. E assim, eu acho que eu não tenho muita dificuldade pra aprender língua. Porque assim, se eu aprendi ali, male, não perfeito, mas se eu aprendi,
Eu acho que a galera aprende também. Aprende, assim, claro. Porque você vai. Não Vai. sai perfeito, não sai. Mas aí todo mundo falava assim, não, pra aperfeiçoar você precisa viajar para os Estados Unidos ou algum país de língua inglesa e passar um tempo em imersão. Essa palavra bonita que você usou agora há Adoro. pouco, imersão. Ter uma experiência, que a palavra também no momento, experiência é tudo, né? É. Experiência e tal. Você precisa fazer um intercâmbio. É real? Pra eu aprender, eu preciso estar lá? Não, você pode aprender daqui. Se você tiver oportunidade, se você tiver dinheiro para isso, deve fazer sim um intercâmbio depois que você já tiver pelo menos em nível intermediário. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta, só para trazer para a realidade de quem tá assistindo aqui. Quantos anos você tinha quando você começou a estudar numa escola de franquia? 15. 15 anos. 15 anos você não tinha o teu neocórtex totalmente formado. Então, ainda é simples para você aprender inglês. Você pode aprender inglês em inglês com 15 anos. Com criança, então, aprende muito facilmente o inglês. A gente vê escolas bilíngues, é muito legal. Né? Eu vejo hoje de manhã eu estava com a minha filha sentada, ela fazendo lição. E aí ela vai falando as coisas em inglês, em português e tal, e não sei o quê. Agora, se eu for ensinar para o meu marido, por exemplo, ele fica todo orgulhoso de ver minha filha falar 2 frases em inglês. Por quê? Porque para ele é outra realidade. O adulto, ele aprende de uma maneira muito diferente do que a criança aprende. Por uma assim, ó, falando para leigo mesmo, por uma questão muito simples. O neocórtex, que é a região do seu cérebro que racionaliza as coisas, que dá lógica às coisas, que busca o porquê de todas as coisas. Ele está totalmente formado depois dos 18 anos. Não é à toa que é a maioridade aos 18 anos. Essa região do teu cérebro, depois dos 18 anos, tudo que você for aprender, algo novo que vai chegar para você, você vai conectar com uma informação antiga que você já tinha na sua cabeça. E essas 2 informações, a nova e a antiga, vão se juntar e vamos dar origem ao novo conhecimento. Quando você ainda é criança, tudo que você aprende é sempre algo novo. Então você está absorvendo sempre novidades. Então a criança ela vai aprender sempre de um jeito diferente. O adulto não, o adulto precisa fazer sentido o que ele está aprendendo. Então se eu for explicar inglês em inglês para o adulto, muito provavelmente ele tem muito julgamento em relação ao que as pessoas estão pensando sobre ele. Ele já tem muitos filtros em relação a tudo aquilo que ele está vendo. Ele está julgando tudo aquilo que as pessoas estão explicando para ele. Então se vem uma pessoa, normalmente, vamos falar o padrão, né? Um padrão de um professor que vai dar aula de inglês numa escola de franquia. Ele vai ser um cara mais jovem, não é? E não, se é certo ou se é errado, não é esse o tema, tá? É um cara mais jovem que vai chegar lá com um perfil diferente daquele cara que está fazendo a aula, tá? Aí ele vai chegar falando inglês, explicando inglês em inglês, e aí é esperado que aquele cara que está ali, que não sabe uma palavra, entenda, responda, compreenda e ainda passe por cima de todas as crenças de capacidade que foram construídas no decorrer da vida dele, de merecimento e de identidade. Ou seja, quem sou eu, que eu sou capaz de aprender, aquilo que eu verdadeiramente mereço. Será que eu estou preparado para isso? O adulto, ele é diferente da criança, gente. É óbvio. Então não adianta, não vai funcionar inglês para o adulto. Pelo menos para a maioria dos adultos, não vai. Se funcionasse, a gente não tinha o Brasil, um dos países com o maior número de escolas de inglês do mundo e também um dos países onde menos se fala a língua. É verdade. Entende? Como surgiu o Teacher dos Famosos? Olha lá. Da onde veio a fama? Da onde veio esse apelido e como você começou a entrar com os artistas? Nunca foi uma pretensão minha trabalhar com artistas, trabalhar com pessoas famosas. Nunca busquei, nunca fiz parcerias com ninguém. No sentido assim, vou pagar uma publi, vem fazer uma publi comigo, você quer ser meu aluno? Nunca isso aconteceu. E se alguém um dia falou em meu nome sem minha autorização, pode ter certeza disso. Mentiu. Todo o método TFX, ele foi criado a partir de toda a vivência, de tudo aquilo que eu já tinha estudado e da minha vivência pessoal em relação a aprender inglês e aprender inglês rápido. A minha maior preocupação foi entregar o inglês de maneira rápida para as pessoas, fazer com que as pessoas aprendessem rápido, entendendo que as pessoas não têm anos para ficar anos ali aprendendo inglês. Só que essa agilidade do método também tem um lado muito legal, que é o quê? Todo mundo que aprende rápido, gosta muito e conta para muitas pessoas. Então você vem fazer aula comigo, aí você ama, aí você conta para tua esposa, e a tua esposa conta para outra pessoa, e a outra pessoa. E nessa de conto para um, conto para outro, as pessoas famosas têm amigos também que não são famosos. E elas ficaram me conhecendo. Então aí vinha uma pessoa, a primeira famosa que veio fazer aula comigo foi a Dani Bolina.
Ela falou assim: oi, tudo bem? Eu quero fazer aula de inglês. Me indicaram você, falaram que você é a melhor e que, não, você é a única pessoa nesse planeta que é capaz de resolver meu problema. Eu falei: olha só. Eu falei: que legal e tal. Muito obrigada, vamos lá. E a Dani teve um resultado muito interessante naquela época. E me indicou para outras pessoas. Nisso, eu já estava começando na internet. O Tami Miranda veio fazer aula comigo. A Andressa estava grávida, ia ter o Bento nos Estados Unidos. Estava com uma necessidade urgente de aprender inglês rápido. Começaram a fazer aula e começou a ter muito murmurinho na internet. Olha, ela tá dando aula pro Tami, tá dando aula pra Andressa, tá dando aula pra Dani Bolina. Tatá Staniek e Cossielo começaram a fazer comigo naquela época também, porque viram outras pessoas fazendo. E aí, começaram a indicar o outro, pela agilidade do método. Nisso, uma revista muito, muito conhecida aqui de São Paulo foi na minha casa me entrevistar. E aí o jornalista disse assim pra mim: você que é a teacher dos famosos? Eu não era até então. Eu disse pra ele assim: olha, eu não era. Mas a partir de agora eu sou, então você pode colocar na tua matéria que sim, sou a teacher dos famosos, porque eu adorei o teu nome. Você acabou de batizar teacher dos famosos aqui, porque eu amei esse nome. E eu amei, eu achei que foi. Não é bom? É. Você gosta desse Sim. nome? Eu amo, gente, eu amo o nome. Vocês comentem aqui se vocês acham que o nome é bom, porque eu acho maravilhoso. E eu achei fantástico. Aí na hora eu já fui atrás, vi que ninguém usava esse nome, ninguém tinha isso, faz muitos anos atrás, e comecei a usar. Aí um momento eu mudei o arroba. Logo depois, assim, mudei o arroba e foi ficando. E quais artistas você já pegou? Você falou alguns aí, né? Cara, muita gente. Danilo Gentili, Marco Luque, Bianca Andrade, a Boca Rosa. Sim. A gente até viajou juntas por conta disso. Você falou Gentili? É. Deu trabalho ele? O Danilo Gentili, ele é um gênio. É mesmo? Aprende Esse rápido. cara é um gênio. Ele nossa, absurdo. Eu tava... Até ontem foi ao ar o programa que eu fui dele, Roda Solta. E ele até comentou no início do programa. Ele falou assim: eu nunca vi nada igual. Eu fiz aula com ela no início do ano. Em 5 aulas, ela mudou a minha percepção em relação ao inglês. Mudou. Nunca tinha visto nada igual. E foi impressionante. Aí foi assim, foi voluntário. Porque eu nunca pedi pra ele dizer isso, sabe? Foi por amizade, assim, lógico. Porque ele é um cara muito querido. Mas ele é extremamente inteligente. Então, não é só porque ele é inteligente que ele aprendeu rápido. Mas porque quando você explica com a lógica, faz muito mais sentido. Sim. E quem mais? Quem mais? Vamos lá. Produção, me ajuda aí. Minha produção aqui, que me ajuda. Quem mais de famoso? Que a gente tem tanta gente, cara. Tatá Cossielo, a Bianca Boca Rosa, a Gabi Martins, a Fly, a Carol Dias, o Daniel. BBB, a gente zera as edições, eu brinco. O Vilela, do Inteligência Limitada. E o Vilela tá arrasando, tá, gente? Ele é super assim, né? Timidão, ele negócio que eu fico falando e tal. Vilela arrasa no inglês. Ele arrasa no inglês. E ele começou com a gente também aqui, foi no começo do ano, tá arrasando. A esposa dele, a Mari, também tá fazendo com a gente. Que mais? Nossa, tem. Gente, é que a gente vai falando assim, fica até receio de esquecer alguém. Quem foi o mais rápido desses que você falou assim, nossa, que aprendeu assim do zero, chegou lá com você e dali 2 meses já tava falando? Que foi do zero, assim, quem aprendeu muito rápido foi o Cossielo, muito rápido. O Cossielo é impressionante, a agilidade para se comunicar, ele é um comunicador nato, aprende muito rápido. O Vitor Sarro também fez com a gente. Eu falei. Mas quem me impressionou muito, até contei esses dias no Reels essa história. Foi por isso que eu perguntei. Foi a Tatá Staniek, quando ela foi entrevistar o pessoal da Marvel. Ela fez assim, amiga, e a gente tava fazendo já, e ela falou assim: eu tenho uma entrevista, eu vou entrevistar o pessoal da Marvel. Eu falei: que legal, tal. Pensei, vamos treinar em cima disso? O que você acha das nossas próximas aulas a gente trabalhar em cima disso? Aí ela falou assim: pois é, mas a entrevista é segunda. Isso ela me falou na sexta-feira. Gente, eu quase infartei. Sem brincadeira, eu quase tive um treco. Mas como 3 era o dias. inglês dela, assim? O inglês dela era um nível pré-intermediário, intermediário e tal. Só que pra você entrevistar pessoas que não sabem falar uma palavra em português, saber que isso tá sendo filmado, vai passar no canal da Disney, no canal da Marvel, e o mundo inteiro vai ver, eu acho que isso coloca a responsabilidade da gente num nível exponencial, é surreal. Entende? Ainda que você falasse inglês fluente, você já ia estar nervoso. Então você já teria que se preparar. E quando você ainda fala inglês num nível intermediário, você ainda tem que compreender pessoas que são fluentes, nativas. E na frente de câmeras, na frente de tudo, e saber que isso todo mundo vai ver. Então é um trabalho de inteligência emocional, um trabalho cognitivo e um trabalho emocional muito grande. Eu falei: amiga, como assim? São 2 dias, cara. A gente tem sábado e domingo só. Eu falei: amiga, vamos treinar, vamos se matar aí que vai dar certo. Ela arrasou. Se vocês tiverem um vídeo, coloquem, porque ela arrasou. Ela mandou muito. Qual foi o meu problema, né? Eu lá com uns 15 anos de idade, fiz lá meus 3 anos de inglês ali, né?
Aí beleza. Foi indo, comecei a entender e tal. Só que aí passaram diversos anos da minha vida que eu não usava pouco. Obviamente que coisas do computador tá em inglês, você lê, mas é o básico do básico do básico, você não fica se comunicando. Então, muitos anos usando pouco ou quase nada, famoso pouco ou quase nada. Aí, beleza, chegou uma época na minha vida, beleza, primeira viagem a trabalho. Vamos falar, vamos inglês, nos Estados Unidos, tem que falar. Vamos lá, viagem de trabalho e tal. Aí, os caras, você faz? Eu falei, quem sou eu pra falar que não, né, mano? Eu sempre falo na hora. Claro que eu vou. Beleza, né? Aí depois sai as pernas tremem, né? Você fala, mano, lascou, né? Só qual foi o grande B.O.? Toda a minha parte de gramática tá aqui no curso. Foi bem dado, acho que foi bem dado. Assim, claro. Aprendi tudo bonitinho. Tá aqui, ó. Passou todo esse tempo sem usar a gramática. Mano, a gramática foi pra casa do chapéu. Assim, lindamente pra casa do chapéu. Aí, beleza, vamos viajar. Só que na viagem, me virei, deu tudo certo, tá ligado? Segura na mão de Deus e vai. Só que aí, você começa a ouvir muito, entender e tal. Coisa que você ainda não entende, não tá tão... O ouvido não tá tão... afiado, né? Não tá tão... Mas aí você começa a absorver, daqui a pouco você já tá repetindo o que tá todo mundo falando, você já entra, você já vai. E aí, beleza. E aquilo foi aumentando, até que chegou minha primeira reunião de negócio. Cara, na minha primeira reunião de negócio, meu inglês é nível corintiano, tá? Assim, eu sou corintiano, meu inglês é justo, tá aí. Tá nesse nível aqui, ó. Tá nesse nível. Só que aí, mano, se eu entendo alguma coisa errada, e se o cara fala um detalhe que eu falo yes... E é no. E é no. É tipo um absurdo. É um absurdo, porque assim, numa reunião, o cara pega ritmo e ele sai falando. E assim, e depois, como fazer ser entendido? Tá, minha pergunta. Tá, mas me conta o final. Gente, eu não sou só eu, né, que tô curiosa. O que aconteceu? Não, a reunião, assim, sou corintiano, né? Então, assim, você enrola muito bem. Deu muito certo. Os corintianos devem estar pé da vida com ele, falando que os corintianos tá enrolando, né? Mas a gente, mano, os corintianos se viram. Essa é a realidade, entendeu? Não tem, a gente vai pra cima, entendeu? Quem sabe, todo mundo sabe qual é a raça corintiana. Esse é o espírito, é a raça corintiana. Meu pai era corintiano. Chegou na reunião, eu entendi. O que eu não entendi, eu fingi que eu entendi. Óbvio que 100% não foi, uns 80% ali foi. 20%. Mas entregou tudo. 20% a gente joga pra Deus e fala, espero que não tenha sido nada de tão importante assim. Então assim, a gente vai lá e joga. Deu certo na reunião, a gente saiu, foi todo mundo bem e tal. E não tinha mais ninguém, tá? Porque até então eu já tinha participado de outras reuniões que eu só era mero tipo, eu só tava assistindo a reunião. Fazendo a ata, né? Então assim, eu tô de boa, entendeu? Não entendi, né? Então, assim, deu tudo certo, só pra ficar tranquila. Mas o que acontece? Eu não tive muito tempo também pra estudar gramática. E minha gramática continua sendo um bom tanto ruim, assim. O que você sugere pra mim? Eu sugiro que você continue praticando conversação. Sabe por quê? Não que eu seja contra a gramática. Mas, honestamente, conversação é a parte mais importante do inglês. Agora os professores de inglês querendo arrancar a minha cabeça e jogar aos leões, não é verdade? Legal. Cancela ela aqui embaixo. Cancele aqui. Cancele aqui. Gente, estou ciente, quero continuar, vou apertar o botão, porque, na verdade, as pessoas, às vezes, elas ficam muito focadas em gramática. E pessoas que são muito focadas em gramática, elas estão sempre buscando a perfeição. Aquela coisa, eu sou perfeccionista. Para mim, o perfeccionista é o primeiro que não vai falar inglês. Por quê? Porque a perfeição não existe. O inglês é uma ferramenta de comunicação. Então, não tem que ser perfeito. Vamos pensar bem. A tua gramática no português, ela é aceitável, ela não é perfeita. A minha também não é perfeita, ela é aceitável. E muitas vezes, mesmo tendo, né, eu fiz letras e tal, e não sei o quê, e ainda, e não sou formada em letras. Eu fiz letras e falei assim, cara, e mesmo assim, tem coisas que pra mim, eu falo, é a comunicação, é o que leva a gente além. Eu nunca fiquei devendo em absolutamente nada na minha comunicação. Então, quando a gente fica buscando gramática, às vezes a gente esquece de entregar na conversação. O meu foco, minha dica para você é foque em conversação. Porque, olha, vamos pegar um ponto muito importante que você falou. É uma fala tua, tá? E eu vou trazer aqui. Você falou assim, e depois de algum tempo, eu já estava falando igual todo mundo falava, eu já estava pegando a fala de outra pessoa. A comunicação é isso. Quando você está conversando com pessoas que moram fora, ou quando você está conversando com nativos já, quem fala inglês sabe do que eu vou falar. Depois de um tempo conversando com essa pessoa, o cérebro,
por uma questão natural e de sobrevivência, ele tende a imitar. É quase um rapport. Ele tende a imitar. Então, a sua fala, ela passa a ser também a minha fala. Eu vou imitar os seus trejeitos, eu vou imitar as expressões, as coisas. Então, é natural que se você buscar conversação, você também vai desenvolver a gramática. Só que a gramática correta, você nunca vai encontrar também na fala do nativo, porque o nativo também não tem a fala correta. Então, se você está buscando se comunicar, expandir sua consciência, nunca você vai encontrar isso na gramática, entendeu? Sim. Vocabulário, a melhor forma de conseguir é conversando também, você acha? Eu gosto de conversar e leitura, né? Eu sou leitora assídua, assim. Eu adoro, eu tô sempre lendo alguma coisa. Até essa cultura da leitura, eu coloco para meus filhos em casa. Eu tenho 3 filhos, tive 4, tenho 3 hoje. E o meu filho, ele tem um acordo comigo. Ele pediu o celular, eu falei, ok, o celular, contanto que você leia um livro por mês. Ele tá lendo Michel Foucault agora. Nossa, Foucault, meu Deus do céu. Não, mas foi o que ele escolheu. Ele que escolheu? Foi ele que escolheu. Eu tenho muitos livros lá em casa. Eu falei assim, pode pegar o que você quiser. Só que como é um livro que foi sugerido na faculdade, eu comprei alguns livros, né? E ele pegou e gostou do livro e pegou o título sem saber exatamente o que era, quem era, sem saber nada sobre Michel Foucault. E você deixou? E eu deixei, porque eu quero que ele conheça, eu não quero incentivá-lo, entendeu? Eu quero que ele conheça. O incentivo é a leitura, não ao estilo. Aí eu disse a ele assim, você tem certeza? Eu até perguntei, é uma leitura um pouco mais complexa para tua idade, você tem 12 anos. Aí ele falou assim, não, eu vou ler. Ele está apaixonado, é Vigiar e Punir. O Nascimento das Prisões, sabe? Ele está apaixonado. Hoje é o dia que a gente vai debater o livro que ele terminou. Então, assim, eu incentivo muito a leitura. O vocabulário da pessoa, o repertório, ele é construído através da leitura, não só através, né, da fala, não só através da escuta, mas através da leitura. Quem fala bem, quem escreve bem, fala bem, escreve bem. Quem escreve bem também é porque leu bem. Pessoas que leem mais escrevem melhor. Eu tenho essa crença, né? Não sei nem se isso é comprovado, mas eu tenho essa crença. Normalmente, quando eu tô lendo site de notícia gringo, cara, é impressionante como o meu vocabulário é curto. Porque, assim, tem sempre umas 3, 4 palavras que eu nunca vi na vida ali. Porque notícia. Ele escreve de uma forma, digamos assim, não do jeito que a gente conversa no dia a dia. Então começa a aparecer umas palavras, que palavra é essa? Nem nos filmes você vê o negócio. Que palavra é essa? Mas não enriquece. Se você for procurar o significado, você vai acabar ganhando uma palavra. Sim, o que acontece toda vez que eu tô lendo, eu vou lá e procuro. Beleza, qual palavra, o que essa palavra significa? Óbvio que nem tudo eu lembro depois, porque uma vez, às vezes, não é suficiente pra você memorizar e colocá-la no seu vocabulário. Na segunda vez, você já apareceu essa palavra lá atrás, lembrei. Na terceira, você já tá usando, né? Deixa eu te dar uma dica aqui, então. Boa. Se você gosta de ler, olha só. Tem o Kindle, né? Sim. E o novo, não sei se é todos, mas ele te dá a palavra na hora. O significado na hora. Então, se você não sabe, pega um livro em inglês lá, na Amazon. E aí ele vai te dar a palavra na hora. Só você seleciona, você clica o dedo nela assim, sabe? Ele te dá a palavra na hora. E aí você não tem o trabalho de precisar colocar. Ou, ainda indo além. Se você colocar no celular ali, você já tiver a inteligência artificial, na hora ele te fala qual é a palavra sem você precisar ir atrás na pesquisa. No celular é muito fácil. Você só bate a mão em cima. Se você seleciona só a palavra, você só bate traduzir, ele já dá o pop-up. Não, o meu Kindle faz isso. Né? Na hora, só de pôr o dedo ele já põe a palavra. Maravilhoso. É muito fácil, assim, né? Facilita muito. Maravilhoso. E quando entra, tipo, linguajar técnico? Porque eu trabalho com produção, né? E produção de áudio e vídeo tem muitas coisas muito específicas, assim, né? E eu lembro uma vez, a galera... Aqui a gente tem uma equipe que faz as entrevistas gringas também, né? Legenda e tudo, ou corrige. E chegou uma hora que tanto o legendador automático quanto as pessoas não estavam entendendo o que a banda estava falando. Por quê? Porque a banda estava falando de um processo técnico da banda. Como você trabalha coisas específicas? Como você identifica a necessidade de cada um? Sendo que talvez você também não é produtora. Como você vai me dar uma aula? Como a gente chega lá? Olha só. Eu também não sei palavras específicas em português, de todas as áreas. Total. Né? Se a gente for conversar com um médico agora, vamos supor, você vai colocar aqui no meu lugar amanhã um médico entrevistá-lo, ele vai ter uma quantidade de palavras aqui que a gente não vai fazer ideia do que é, né? O mesmo acontece no inglês e isso não define a tua fluência, não define a tua habilidade de comunicação. O que você pode fazer? Então, por exemplo, se vem algum aluno na escola, ele quer fazer aula por algum objetivo. Eu vou fazer uma prova e
é muito técnico, os termos técnicos e tal, o que a gente faz? A gente busca a gente tem uma equipe muito grande de professores, tá? Temos uma equipe muito grande de professores que trabalham ali com a gente. Dentro dos currículos dos nossos professores, alguém que tenha uma experiência ali dentro daquela área. Se ninguém tiver, a gente pergunta quem ali está apto para trabalhar com aquilo. Entendeu? Sim. E ajudar o aluno naquele sentido. Se a gente não tiver, e se aí ninguém puder, a gente fala o seguinte, ó, não podemos te atender, recomendo XYZ aqui na internet, alguém que possa te atender e tal. Mas é muito raro que isso aconteça. Normalmente a gente sempre tem um professor no direito, a gente tem um professor na medicina, enfermagem, esse tipo de coisa. Sempre tem. Mas você não precisa saber todas as palavras. Em português a gente não sabe, até porque em regional, questão de região, né? Outro dia, agora eu estava em Fernando de Noronha com meu marido e a moça falou: você quer acho que era purê de jerimum ou purê de macaxeira? Você. Aí eu disse ao meu marido: você quer do quê? Ele fez assim: se eu souber o que é, eu vou conseguir escolher, porque eu não sei o que é o jerimum e a macaxeira. Eu falei pra ele: eu acho que o jerimum é a abóbora e a macaxeira é a mandioca. Aí ele falou: se for isso, então eu quero jerimum. Eu falei: então tá bom. Aí foi e acertou. Mas a gente não tem o conhecimento. Você tá em São Paulo, você não tá acostumado a dizer isso, né? Sabe que eu tava num evento que era um treinamento de produção, né? E tinha pessoas lá que falavam muito melhor do que o inglês. Porque meu inglês, gente, é sofrível, mas é divertido. Quem colocaram pra traduzir? Quem? Eu. Então, assim… Sofrível nada, gente. O cara foi intérprete em eventos. Cara… Gente, eu não contei qual foi o perrengue, como que ela sabe que não foi sofrível? Fez até reunião em inglês. Então, entender é mais fácil. Eu não tava tendo que falar o inglês, né? Você tava tendo que traduzir. Então, assim, eu tenho uma facilidade muito maior de fazer o lado de cá do que o lado de lá, né? Mano, aí quando jogaram na mão, eu falei pro gringo, eu falei, tenha paciência, tá bom? Assim… Você fala isso? É lógico, eu falei, tenha um pouco de paciência. Se eu não entender alguma coisa, eu vou falar, sorry. Várias vezes. E como né? foi? Foi legal pra caramba. No começo deu muita trave. Muita trave. Várias travadas que eu precisava falar, não, volta aí. Só que realmente, depois quando eu comecei a traduzir, eu entendi que uma pessoa que não entendesse do linguajar que ele tava falando era muito… Não, tá perdido. Não dá sentido, porque são as mesmas palavras que a pessoa sabe falar, só com significados completamente diferentes. Porque são expressões que o audiovisual usa, sabe? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você fez uma tradução simultânea? Simultânea. Então, e não é Era só… frase a frase, Olha assim. isso, não, terrível. Por quê? É muito difícil. Você sabia que tem uma faculdade para isso? É um curso para isso? Tradutor e intérprete, a gente tem uma matéria, tradução simultânea, legendagem, são matérias na faculdade. A gente tem uma faculdade disso. Então, e você foi lá com o teu coração. Imagina só, você arrasou, não teve perrengue, você arrasou. Porque qualquer pessoa no teu lugar, talvez não tivesse tido tanto sucesso. Então, você é ótimo, parabéns. Não tem nada de ruim, não. O inglês dele deve ser maravilhoso. Não é. E aí, você sabe o que aconteceu? Do nada, ele tava dando treinamento, eu traduzia algo e todo mundo ria. Aí o gringo olhava pra mim, por que tá todo mundo rindo? Eu não falei nada engraçado. Ai, meu Deus. E qual era o lance? Eu, pra traduzir, pra facilitar, ele falava assim, a gente precisa prestar muita atenção, porque são detalhes importantes. Eu falei, gente, concentra porque não pode dar ruim. Aí todo mundo dava risada. Aí eu falei, mano… e ele fez uma piada, não é uma piada, ele falou, ó, se você não souber, entrega pra Deus e reza. E eu jogava e os caras riam, porque eu tava traduzindo dessa forma, porque era o jeito mais rápido pra mim. Você falou, não, é que eu sou engraçado? Não, eu falei assim, é que eu tô usando slangs. Aí ele, tá, e a galera achava graça, entendeu? Só que ele ficava duvidando que eu tava acertando, né? Porque… Aí depois ele quis até assistir, né? Deixa eu ver se esse cara aí falou certo. Não, mas acho que você arrasou. Tem vídeo disso? Eu quero ver. Não tem, graças a Nossa. Deus, pela graça de Deus. Tá, deixa eu te contar então fazer uma um situação exposed. engraçada. Essa eu não tenho esse vídeo, mas eu fui entrevistar… Você conhece Sean Kingston? Claro. Que canta Beautiful Girls. Claro. Cara, ali eu tava numa fase muito sofrível de inglês. E aí eu tava lá como produtor, eu ia fazer a entrevista, tinha um apresentador e eu ia fazer a gravação. Era só áudio, eu trabalhava pra uma rádio, era só áudio, vamos lá fazer a tradução. A gravação, tá bom. Tô na porta assim, a gente ficou muito tempo esperando lá. Aí daqui a pouco o apresentador assim olha pra mim, você pode fazer a tradução, por favor? Aí eu falei, por quê? Porque eu não falo inglês. Só tava eu e ele. Eu falei, pô, a gente ficou quase uma hora esperando aqui na porta do negócio. Você me fala agora que você não fala inglês? Pô, o seu chefe que botou você aqui não sabia? Nisso a porta abre. E entra o cara. Aí ele assim, pode entrar, a entrevista vai começar. Ele, você vai fazer.
Ah, você tá brincando. Não tô se brincando. faz isso. Não se faz. Não se isso é faz. sacanagem, porque queimar, Essa pessoa eu não meu. falo mais com ela até hoje. Não, isso é mancada. Mas deixa eu te contar uma cena muito engraçada. Aí ele falou assim: agora chama. Eu tava até indo bem, sabe? Não, você é o cara mais gente boa do mundo, que você não matou ele. Olha, eu ficava muito brava. Eu tava até indo bem. Não tava dos melhores, mas não tava dos piores. Mas sabe quando você já tá confiante, você fala, mano, eu cheguei até aqui agora. Aí no final, ele pra encerrar, ele... Ó, então agora fala pra galera que tá ouvindo a gente, que era o show dele, pra convidar essas pessoas pra virem aqui assistir essa noite, que dá tempo ainda. Fala, deixa comigo. Aí assim, please, ask, come to see you here this night. Eu fui só murchando assim, sabe quando você vai uma rampa de descida, você vai fazendo assim, não. Eu fui só murchando. Mas durante a entrevista você arrasou. Cara, eu ouço essa gravação hoje, não vou colocar aqui. Não, gente, vai sim. Produção, pelo amor de Deus, a gente quer ver. Cara, eu ouço essa gravação hoje, mas eu dou tanta risada. Tanto que meu apelido entre os amigos virou Disnight. Ah, mas ó, de tudo isso… Mas tudo bem, era só a história. Agora o que me interessa é você que tá aqui. Boa, Não, mas eu gostei. Era só pra você achar divertido, porque… Não, posso falar? Sim. Pôs no fundo? Pô, você foi maravilhoso. E eu nem gente, olha, foi maravilhoso, foi incrível. E a partir de hoje, é this night que a gente vai falar. Só assim, tá bom? É Boa. isso. Agora é você, quero saber de você. Você desenvolveu algum método que eu consigo fazer online seu? Sim, a gente só trabalha online, tá? Então, tipo, o pessoal que tá ouvindo agora fala assim… Eu quero aprender, nunca consegui aprender a falar, já fiz 1000 cursos. Como é o seu método? Online, tem ao vivo e tem gravado, tá? Pra quem quer aprender a falar inglês, pra quem quer destravar a fala, tá do zero, tá? Tá do zero. Tem que ser ao vivo, tá, gente? Esse negócio de curso gravado, vai por mim. Se curso gravado funcionasse, o que vocês já compraram de curso gravado, vocês estavam fluentes aí. Curso gravado, ele funciona quando? Só pra entender. Ele funciona para quem quer aprender a escrever, ler algumas coisas, alguns artigos. Funciona muito bem. Só que o curso gravado, ele não te entrega fluência, que é o que você está precisando, que você está buscando. 90% das pessoas querem falar inglês, não é? É óbvio. Quero falar. Quer falar inglês. Então, para isso, você precisa de um curso ao vivo. Só que hoje o mercado não oferece tantas opções de cursos ao vivo. A gente tem visto muito o curso gravado. Nossos cursos são, assim, a maioria deles ao vivo. Ao vivo, comigo e com a minha equipe. Você vai estar lá com a gente. Tem curso intensivo do zero. Então, em 2 meses, você já sai do básico. Para sair mesmo do básico. 3 vezes na semana, ao vivo. Tem de noite, tem de manhã. Para prestigiar quem está fora. A gente tem uma audiência muito grande fora do país. Para essas pessoas, como elas estão fora do país, a gente coloca, por conta de fuso horário, 8 horas da noite. Para eles é madrugada. Sim. Então, a gente tem o horário da manhã também. Por quê que a gente faz essa experiência ao vivo? Porque inglês é comunicação, comunicação é socialização. Quanto mais a gente se comunica, melhor a gente fica. Ah, mas eu sou muito tímido. Primeiro eu quero ter uma base para depois fazer o ao vivo. Você está se enganando. Se você não trabalhar essa raiz do problema, que é essa questão de estar tímido, você não vai destravar a sua conversação. Não adianta. O curso gravado é para quem? Para quem quer aprender a escrever, aprender uma coisa ou outra, aprender a ler algumas coisas, é isso. E assistir às aulas, que é muito legal. Agora, ao vivo, a experiência tem que ser ao vivo, em grupo, individual, depende do que a gente tem, todos os jeitos. É só você entrar em contato com a gente através do @teacherdosfamosos, ali tem o link na bio, você pode entrar ali e assistir o vídeo que a gente deixa disponível, você pode falar com a nossa equipe, tem gente, atendimento humano, não é robô não, atendimento humano para falar com você, tirar todas as suas dúvidas e te mostrar como que você finalmente vai sair desse limbo aí do intermediário, do básico aí de não falar inglês. Vou viajar daqui a 1 mês. Tem algum módulo intensivo? Tem o intensivo. Como funciona? 3 vezes na semana, ao vivo. Você vai entrar ali já para aprender as primeiras coisas. E tem curso só de viagem também. Só pra viagem? Só tipo, pra vou fazer uma viagem pra tal lugar. Ou tenho uma viagem a trabalho. Tem só pra viagem. Você pode fazer só você individual, você e o professor. Pegar, vai você, sua esposa, sua família, quem você quiser. Vocês montam um grupo, faz só viagem, só vocês com o professor só. A gente tem uma equipe que a gente disponibiliza para isso. A gente atende todas as necessidades. Diferente do que a gente tem hoje, né? Que a gente vê hoje no mercado. Compra meu curso gravado. Não, nós somos uma empresa que torna pessoas fluentes. É diferente de ter curso gravado e largar isso aí, entendeu? É real que a porcentagem brasileira é muito baixa que fala inglês? É real. Perto dos outros países? É muito real isso, é muito real. Cada pesquisa que você vê de um jeito, né? Ah, é 5%, agora saiu uma que é 3% e tal.
Honestamente, eu não sei se são só 5%. Mas eu também não sei se é da minha bolha. As pesquisas dizem 5%, mas aí dentro da nossa bolha, eu acredito que seria hoje uns 10% das pessoas já estão falando inglês, já estão um pouco melhores. Mas vamos acreditar nas pesquisas? Vamos colocar aí. A pesquisa Carolândia diz uns 10%. Aí a gente já tem mais gente falando inglês hoje, a gente tem a internet, tem muita gente aprendendo inglês na internet, tem muita gente que tem mais acesso hoje. Mas as últimas pesquisas que saíram, que são pesquisas sérias, dizem 3% da população que fala inglês. Falando com Brasil. Gringo, né? Eles falam assim, realmente pouco brasileiro fala, mas acho que já tive nos 3 lugares fala. Mas o brasileiro que fala, vocês falam muito bem. Vocês falam muito bem, olha você e tal, mas eu falei, mano, aí é real que o sotaque do português ajuda a gente a falar o inglês? Por exemplo, você vai falar com o russo, open the door para to go to... Sai uma coisa um pouco travada. Indiano, mesma coisa. Francês, a gente tá eu estou numa tratativa com uma galera da França. É um sotaque muito puxado. É real que o português facilita a pronúncia do inglês? Olha só. Não é real que o português facilite, não é isso. O português tem uma língua muito forte. Tem um R vibracional também, do porta, Guilherme. A gente tem esse R vibracional no português. Que a gente mas também tem o porta, que se você for falar car... Facilita, né? Qual a diferença entre porta e car? Mas é que é só em São Paulo e interior de São Paulo. Tá Você certo. pensar, no Rio já não fala assim, né? A gente vai pensar em outros lugares, a gente já não tem isso. Mas, vamos pensar o seguinte... As pessoas no Brasil que verdadeiramente falam inglês, elas de verdade falam inglês, né? Que se dedicaram e tal, e vão... Então, a gente está olhando para essas pessoas. Agora, se você pensar no russo, aí talvez a maioria fale inglês. Então, cada um vai ter russo que fala muito bem, vai ter russo que fala mais ou menos, vai ter russo que fala intermediário, mas todos eles vão tentar se comunicar, porque desde a base, desde a escola, todo mundo já fala inglês. Vou pegar uma coisa aqui, um italiano. O italiano, não é comum que você veja italianos falando inglês. Não, eles não têm isso. Na Itália todo mundo fala inglês. Mentira. Minha sogra é italiana, meu sogro é italiano. Mentira. É um perrengue para eles. Só que quando eles vão aprender a falar, eles falam com muito sotaque. Porque eles aprendem também, que nem a gente aqui, depois já da fase adulta. E por eles aprenderem depois da fase adulta, eles carregam a identidade. E eles têm um idioma cantado, aquela coisa. No português, a gente não tem essa coisa do cantado e tal. Então, influencia, aquilo que você falou. Influencia. O português, ele contribui, porque ele não tem tantos traços fortes assim, né? Que nem a gente tem. Mas a gente tem alguns, como o R vibracional e tal, que... marcam muito, e assim, o final das palavras a gente fala bem forte, o E no final das palavras, né? Que a gente vai falar, por exemplo, Facebook, né? A gente fala isso, a gente tem esse hábito. Eu acredito, eu tenho uma visão muito otimista. Todas as vezes em que eu viajo, em que eu vou ver brasileiros falando inglês, eu acho muito bonito, eu acho muito legal. Eu acho que o brasileiro se esforça muito para falar inglês, e acima de tudo, o brasileiro ele se esforça para entender o outro falando português. Isso é muito legal. Isso é muito legal. A única coisa que é muito triste que eu vejo é que o brasileiro está sempre julgando o outro brasileiro quando o outro brasileiro está falando inglês. E isso é uma pena, porque quando tem um brasileiro na roda, o outro brasileiro não se expõe, porque ele fica com receio de ser julgado, porque ele já sabe, né? Fica com vergonha. Né? E a gente tem esse síndrome do cachorro de rua. A gente aceita todo mundo falando português. Ai, que lindo o gringo falando caipirinha. Ai, que lindo, que fofo. Aqui na Paulista você vê um monte de gringo, né? Ai, que lindo, falando tudo errado. Aí você vai sair fora, aí você vê os brasileiros falando inglês de outro jeito, e o que acontece? Ali, ó lá, tinha que ser brasileiro, que não fala direito. E não é, o brasileiro é super esforçado. Pra viajar aos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, esses países de língua inglesa, é real que você precisa ter um inglês perfeitinho? Ou se você tem seu inglesinho ali já, 50% você já consegue se comunicar e ninguém vai ficar chateado com você? Como funciona? Você não precisa ter inglês perfeito em lugar nenhum do mundo. Nem aqui e nem fora daqui. Enquanto a gente está tendo essa conversa aqui, vocês estão assistindo isso, 60% das conversas em inglês que estão acontecendo no mundo, elas estão acontecendo entre não nativos da língua. 60%. Ou seja, tem mais não nativos falando inglês do que nativos falando inglês. Então, isso já é um sinal claríssimo de que o inglês não existe perfeição. Quando a gente diz perfeição, a gente está pensando em quê? Em falar como o australiano, em falar como o americano, em falar como o inglês. Eu, por exemplo, não gosto de inglês britânico. Não soa bem para mim. Não gosto. Não gosto. Inglês americano, amo, morro de amores. Entende?
É afinidade. Afinidade. É o que eu gosto, o que eu não gosto. Por isso, você tá entendendo? Não, o que eu vou passar ali na hora que eu estiver conversando com outras pessoas, eu tenho que imitar o sotaque do inglês britânico, eu tenho que imitar. Não, eu tenho que falar o inglês de maneira com que eu seja compreendida por outras pessoas. Então, de verdade, não existe a perfeição quando se fala inglês. Existe aquilo que a gente faz, que é uma ferramenta de idioma global, é uma ferramenta de comunicação global que serve para a gente se comunicar em qualquer canto do mundo. Qualquer canto do mundo. Mais não nativos falam inglês do que pessoas nativas. Então, não existe uma perfeição, né, quando a gente pensa nisso. Bom, uma pessoa que surpreendeu bastante geral foi quando a Anitta foi pra fora. Ela deu entrevista pro Jimmy Fallon. Foi. E depois também deu entrevista em espanhol, que não era inglês, espanhol. É bom o inglês dela mesmo? Olha, vou te falar, ainda que não fosse, eu nunca falaria, tá? Mas o inglês dela é bom. O da Bruna Marquezine é excelente. O da Bruna Marquezine fez o Besouro Azul, né? O filme Besouro Azul. Elas são excelentes, tá? Elas são excelentes, ok? Excelentes. Mas ainda que não fosse, eu jamais colocaria uma outra mulher, né, numa situação de falar, olha o inglês dela, que horror. Não, ela tá ali, ela está se colocando, abraçando a vulnerabilidade dela. Ela está, sabe quem erra? Erra quem faz. Quem faz. Erra quem faz. Ela tá muito melhor do que as pessoas que ficam julgando quem não faz. Esses dias eu postei um vídeo do Cariani, onde ele estava se comunicando com outro rapaz, um gringo, e o Cariani ali com as limitações dele ainda, porque estava aprendendo, não sei em que momento da vida dele que ele estava aprendendo, e aí um cara fez o vídeo e fez vários memes com o vídeo, assim, de uma grosseria sem fim. E aí eu peguei ali, eu vi aquele vídeo com vários comentários de professores, com muitas críticas. Aí eu falei assim, se você achou engraçado este vídeo, você é um sem noção. Porque só erra quem faz. Isso é todo o processo de aprendizagem, ele tem altos e baixos. Para que ele chegue num dia a falar fluentemente, muito bem, nossa, e não sei o quê, ele precisa passar por esses percalços, ele precisa passar por esses erros. Mas ele estava ali, estava com um gringo, estava sabendo que estava filmado, estava sendo filmado, estava falando. Isso é lindo, isso é muito legal. As pessoas têm que se voluntariar a falar. Agora, se cada pessoa que for cometer um erro, a gente massacrar ela na internet, ninguém mais fala nada. Sim. Porque eu não vou nem abrir minha boca, você tá louco, tá todo mundo me julgando aqui. Você tá entendendo? É ruim isso, não é? E deixa eu fazer uma pergunta relacionada a isso, porque quando eu fui a primeira vez pra lá, meu inglês, assim, era bem... Eu tinha dificuldade pra entender, muito mais dificuldade pra falar. Uhum. E eu fiquei lá 8 dias, e eu voltei destravado. Ótimo. É real que tem uma chave que vira em algum momento ou não? Porque todo mestre um dia já foi um desastre, né? Sim. Então, enquanto você estava aqui, você estava acostumado com o que você ouvia aqui, com as facilidades daqui. O teu cérebro estava no modo, tô no Brasil, eu sei o que pode acontecer, né? Quase eu comi seu microfone. Eu sabia o que podia acontecer. Quando você chegou lá, você conseguiu colocar à prova tudo que você verdadeiramente sabia. Porque você colocou assim, agora é tudo ou nada. E você tem uma inteligência muito legal, né? Você é um cara comunicador, você é um comunicador nato, você fala com as mãos, você sorri, você tem brilho nos olhos, é legal conversar com você. Eu não sei se na câmera as pessoas conseguem ver, você tem brilho nos olhos, isso é muito legal. Essa energia, você consegue captar mais as informações do que as pessoas estão falando para você, né? Pessoas que são muito comunicadoras, elas têm isso. Então, você já melhora o teu nível de comunicação com as outras pessoas, você consegue absorver mais e consegue dizer pro teu cérebro, cara, é agora. Agora a gente vai ter que pôr à prova tudo que a gente sabe. Então é aquela destravada, aquela chave que vira. Por que aqui às vezes isso não acontece? Porque o cérebro da gente não é idiota. Vocês sabiam que o nosso cérebro, ele gasta caloria para fazer tudo que a gente faz? Para comer, para pensar, para comer você gasta caloria. Para pensar, para fazer digestão, para conversar, para olhar, para tudo. E por que você acha que o seu cérebro tem que te manter vivo, tá? Ele tem que te manter vivo, então ele tem que estocar a caloria ali. Por que você acha que o seu cérebro vai gastar calorias com coisas que ele acha que são idiotas, inúteis? Ele não vai. Então quando você tá aqui, ele não consegue colocar você no seu potencial máximo, porque ele acha que não precisa, entendeu? Então lá você deu aquela destravada, por quê? Porque lá você realmente precisou. Você gastou mais energia, ele falou, vamos pra cima e tum, deu agora eu realmente preciso pôr meu potencial aqui. Agora é o comunicador in English aqui. Agora é um negócio, entendeu? Sim. Agora é um negócio. Assistir filme ajuda a aprender a falar inglês? Uhum. Ajuda, depende do nível que você tá. Se você for do 0, não ajuda, só enche o saco.
Se você... Eu brinco com isso, né? Que só enche o saco, porque é o seguinte. Tem gente que fala assim, tô do zero, eu vou ficar assistindo só filme aqui, com legenda em inglês. O cara já trabalha o dia inteiro, já tem uma vida complicada. Aí, no momento de lazer dele, vai botar inglês em inglês. Vai pegar um ódio do inglês? Esse cara vai pegar um ódio do inglês que até a professora ele vai ficar com raiva. Teacher dos famosos ele vai bloquear. Então, assim, vamos ser inteligentes. O aprendizado acontece melhor num clima de descontração e conforto. Isso é um pressuposto básico da programação neurolinguística. Vamos usar isso a nosso favor. Se você é um cara do básico, do zero, tá? Que hoje a maioria das pessoas são, não vai fazer isso. Não vai fazer uma merda dessa. Você só vai se irritar. O que você tem que fazer é o seguinte. Começa do básico, com coisas que você gosta. Pega uma música em inglês. Pô, ouve a música em inglês. Traduz ali a música, isso vai te ajudar, vai ser legal. Começa assim. Quando você já tiver nível mais intermediário, põe o filme em inglês com legenda em inglês. Inglês com legenda em inglês. E depois, você pode assistir esse mesmo filme com o áudio em português e a legenda em inglês. Como assim? O áudio em português? Eu vou perder o listening. Calma, não se faz um omelete sem quebrar ovos, gente. Põe em português com a legenda em inglês. Você vai ver a mágica acontecendo. Depois vocês me falam. Assiste a primeira vez inglês. Ou se você quiser, já faz direto. O áudio em português, se você aguentar, porque é insuportável o áudio em português. Quando o filme original é o áudio em inglês. Sim, fazer a troca, Então pega um filme, que se for um momento de estudo, assim, pega o áudio, põe o áudio em português e a legenda em inglês. Cara, é impressionante, tá? Pra estudar, fazendo assim, depois você me conta o que acontece, a quantidade de coisas que você aprende. E teacher, você é teacher dos famosos, você já tem um curso online bombando. Quais são os próximos passos da teacher? The next steps of the teacher? A gente tem uma meta ousada aí, né? Que a gente tá alcançando aí mês a mês, que é chegar em 1 milhão de alunos, 1 bilhão, né? De alunos até... 1 bilhão, ó, que louca. 1 milhão de alunos até 2032. É gente pra caramba. E com... inteiro online? Ou você tem alguma... Online. A gente tem agora, a gente tá fazendo, vai lançar agora, em primeira mão, tô contando isso, a nossa primeira imersão ao vivo, presencial. Que é um dia que você vai fazer... Como funciona isso? Não é segredo, cara. Mano. Mas tem data já? Tem data? Tô contando que a gente tá lançando. Não vou contar muito das experiências aqui, porque a gente vai lançar isso tudo pra vocês. Mas agora, no ano que vem, tem Teacher dos Famosos ao vivo. A gente vai ter presencial em São Paulo. Vai ser em Alphaville. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Diga. Essa imersão é pra destravar, pra desbloquear, tá? Não é ninguém sai fluente um dia, não tem nada disso. É mentira. Não existe fluência em 2 meses. É mentira, gente. Esquece. É só pra dar uma... É pra você destravar, tá? É o destrave. É nível básico, intermediário, avançado? Quem pode participar? Todos. Qualquer um, só entrar. Qualquer pessoa que queira, de fato, destravar no inglês. Você acha que no Brasil a educação precisaria ser mais... A gente tem toda a parte de português, mas você acha que deveria o inglês ser mais presente na educação? O inglês, a inteligência emocional, a educação financeira. Você não acha? Sim, total. Até saúde, né? Porque assim, você vai pagar imposto até o dia da sua morte e você vai ter problema de saúde até o dia da sua morte também, porque você vai ter que entender sobre saúde. E comunicação é extremamente importante. Então, como as pessoas... Hoje, olha só, eu tava ontem tendo uma conversa muito séria. Eu tenho uma equipe muito grande que trabalha comigo e eu gosto de conversar. A gente tem reuniões de cultura, eu me preocupo muito com a saúde mental dos colaboradores, das pessoas que trabalham comigo. A gente tem um cuidado muito grande com tudo isso. Porque a gente quer ser uma empresa onde as pessoas elas são felizes. Elas gostam tanto de trabalhar que elas querem indicar familiares para estar lá com a gente. Sim. Isso é muito legal. Só que olha que engraçado. A gente tava falando, é domingo, as eleições e tal, independente de política, qualquer coisa, não vou nem falar nome de candidato aqui, porque não me interessa isso. E a gente tava falando, quem você vai votar? Em quem você vai votar? Assim, todo mundo conversando. E aí, eu perguntei, o que te motiva a escolher um candidato? Aí uma virou pra mim e falou assim, cara, ninguém nunca me perguntou isso. Aí eu falei, mas você nunca se questionou? Elas falaram assim, não. Aí eu falei assim, então se pergunte, o que se motiva? Aí elas não sabiam responder. Aí eu disse assim, ok, então vamos pensar aqui. Me falam pelo menos um plano de governo do teu candidato. Ninguém sabia responder. Ninguém nunca foi atrás. Ninguém foi atrás. Isso é muito grave. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque o mundo que a gente está deixando, ele tem que ser um mundo muito melhor do que aquele que a gente encontrou quando a gente chegou.
Só que se a gente continua assim, com as pessoas sem saber absolutamente nada, e a informação delas for sempre baseada no que o TikTok informa, no que o Instagram informa, ou no qualquer rede social informa, isso aqui vai pro brejo. Independente de opinião política, de esquerda, de direita, de cima, de baixo, de centro, não é isso. É inteligência. É inteligência. É capacidade cognitiva. É você saber o que escolher baseado naquilo que realmente vai trazer uma mudança pra você, sabe? Em qualquer coisa assim. Cara, e aquilo fez... Sim, aquela conversa pegou muito pra mim. Muito, 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 muito. E aí a gente conversou, uma delas deu risada. Eu falei assim, não é engraçado isso. Você não saber um projeto do teu candidato. Porque você não pode votar em alguém porque ele é hypado no teu bairro, porque ele é hypado na internet, ou porque ele é hypado em qualquer lugar. Não é o hype que põe pessoas na... Você tá entendendo? Sim. Então as pessoas, elas têm que ter na escola inteligência emocional, elas têm que ter educação financeira, elas têm que ter educação, assim, de tudo, cara. Tem que ter inglês. Como é que as pessoas no Enem escolhem espanhol por ser mais parecido na cabeça delas com o português? Porque tem medo do inglês, que é um idioma global. Aonde vão parar essas pessoas? Que tipo de emprego elas vão ter que aceitar no futuro? Quanto que elas vão ganhar? Elas vão estar mendigando depois qualquer bolsa, qualquer coisa no governo. Não é absurdo isso? Sim. É surreal, cara. Isso aí não dá pra acreditar, não dá pra aceitar. Não dá pra aceitar uma sociedade que acha isso normal. As pessoas não têm consciência disso. Sim. E quando você fala de inteligência emocional na internet, as pessoas já, não sei o quê. Cara, o primeiro que fala é aquele que não tem. Não é? É surreal isso, cara. É complicado. Teacher, qual que é a coisa mais difícil na pronúncia de você aprender? É a linguinha? Não. A coisa mais difícil da questão da pronúncia é você relaxar a língua. Em qual sentido? Relaxar, porque assim, lembra que eu te falei do R vibracional? Sim. O R o R do porta, Guilherme. O R vibracional, ele é muito presente na nossa língua. Então a gente tem uma língua forte. O brasileiro tem uma língua forte. O português é uma língua forte. Quando você vai falar inglês, o inglês é uma língua que a gente chama de mumble tongue, sabe? Tipo, tipo assim. É diferente. Quando você vai falar inglês, você tem que relaxar mais a sua língua. Tipo, how are you? How are you? How are you? Língua mole. Acho que se eu não tivesse língua, aquela assim, né? Se eu não tenho língua, dá pra falar. Não, lógico que não, mas sim, você tem que relaxar a língua. E normalmente as pessoas têm um desafio muito grande de relaxar a língua, porque quando eu vou falar, meu cérebro já dá mensagem. Opa, inconsciente. Língua dura. E não é. Tem que relaxar a língua. O primeiro ponto é, relaxa essa língua. A gente tem um curso de pronúncia muito legal, que a gente mostra para as pessoas o passo a passo. Relaxa a língua, depois posicionamento de língua. Depois, então a gente tem até uma fono ali que ajuda o pessoal a... Tem exercício para isso? Tem, porque isso ajuda a pessoa a ter confiança. Muitas pessoas, elas não conseguem falar inglês com confiança porque elas não sentem que elas estão pronunciando de maneira correta, elas têm vergonha. É que nem quem tem... Às vezes uma pessoa que tem língua presa, ela fica com vergonha de falar na frente dos outros, né? Ela se sente... E aí ela... Ai, não vou falar. Ela não se expõe. É muito triste uma pessoa que não se expõe às próprias ideias porque, né? Fica com vergonha de língua presa ou de qualquer coisa assim. Então a gente tem até uma fono que ajuda pra pessoa se sentir segura mesmo. Você sabe que me dá uns nó, às vezes eu tô no meio de uma conversa rápida. Você vai falar Beth, você precisa botar a língua. Precisa. Aí eu vou falar sei na sequência. Sei, de falar, sei. É o S. Mano, meu cérebro dá umas travadas, eu mando sei. Não, posso contar. E se eu te contar que o TH não é um som ápico dental, né? Que é a ponta da língua no dente. Que é the, aqui. A gente não usa em todos os lugares. Nem todos os nativos usam. É mesmo? Que beleza. Tem um... Mas aí como assim eles não usam? Eles fazem como? Um som de D. De D? That. Em Nova York tem um lugar que não usa som de TH com TH. E tem um lugar que eu não sei se é perto é na Escócia. Eu vou lembrar e te digo depois. Mas eu tava fazendo uma pesquisa, era um negócio que eu tava escrevendo um artigo, alguma coisa assim. E aí a gente estava colocando ali isso. Eu achei isso interessante. Foi pro curso de pronúncia. Eu falei, olha só, para vocês não ficarem tão apegados a essa coisa do TH e tal. Onde nativos não usam o TH com som de TH. Então, tem lugares onde os nativos não usam o TH com ápico dental, né? Com o som ápico dental, que é a ponta da língua no dente. Por quê? Simplesmente porque não usam. Para eles não faz sentido. Eles não têm esse som. Então eles usam that. Que louco. Em vez de da, ele faz
that. Aqui, coloca aqui atrás. E tá tudo certo. E olha só, e é um nativo, né? Você fala assim, é um nativo. Então, quando alguém fala assim, você tem que colocar a língua entre os dentes, fala assim, você tem que cuidar da sua própria vida, né? Talvez. E não tô levantando bandeira para coisas que... Pra, sabe? Faça de qualquer jeito. Mas Sim. eu tô falando assim, fale. Fale. Porque a gente tá tão cheio de regra, tanta gente enchendo o saco. Faça assim, faça aquilo. Não fale how are you. Nossa, eu tenho um ranço disso daí. Professores onipresentes. Você tá em todos os lugares do mundo? Os nativos não falam how are you. Mentira, falam sim. Falam sim. Falam sim. Morei 2 anos. Falam sim. How are you? Como que nativo não fala how are you? Meu Deus do céu, gente. Onde vocês tiraram isso? Que nativo não fala how are you? Eu já vi vídeos de professores falando... Não diga how are you. Eu falo, que isso, E eu cara? digo o que no lugar, só pra saber? Não, hey, what's up? How have you been? Qualquer coisa assim. Mas how are you, cara? Não posso dizer how are you, porque você aprendeu na escola e nativos não dizem how are you. Mentira, dizem how are you sim. Eu tenho um vídeo que eu falo que dizem sim e provo com vários, até filmes, seriados, as pessoas falando how are you. Lógico, não existe isso. Isso é você podar as habilidades de fala da pessoa, né? Isso é muito ruim. Você tem que focar em comunicação. Fala certo, fala errado, mas fale. Qual a maior dificuldade, ou pelo menos qual dificuldade que as pessoas acham que é maior no inglês? A fala. Mais alguma coisa específica? Listening. Listening? Desculpa, gente, o ouvido. A escuta, né? Audição, de, tipo, entender o que a pessoa tá falando? E qual a melhor dica pra você treinar de forma mais rápida? É tipo, assistir filme, porque a audição você precisa ter, ou a conversação talvez. A dica sempre vai ser a prática, a perfeição é o que te leva, né? A prática é o que te leva à perfeição. Então, Sim. a dica sempre vai ser fale. Só que você tem que ser direcionado para isso. Muitas pessoas hoje não sabem nem estudar, não sabem o que fazer. Eu tenho boa vontade, eu quero estudar, mas eu não sei o que fazer, tá? Tem até um vídeo onde eu explico para as pessoas o que elas vão fazer e como elas vão fazer. Você quer montar um roteiro de estudos? Você pode hoje usar a própria inteligência artificial para fazer isso. Você tem que ter uma agenda para organizar os seus estudos, então você vai combinar. Pega a tua semana e fala assim, eu vou usar hoje 30 minutos 3 vezes na semana para dedicar ao meu inglês, tá? Então você vai pegar ali 3 vezes na semana, pega o melhor horário para você, mas seja específico em relação ao horário. Quanto mais específico você for, menos chance de você furar. Então, das 8 às 8:30 da noite, eu estou estudando inglês. E aí, além de você ser específico, você tem que saber exatamente o que você vai estudar neste horário. Porque, Yuri, olha só. Se eu não for específico em relação ao que eu vou estudar, vai chegar na hora, eu não sei o que eu vou fazer. E esse ócio não é um ócio criativo, é um ócio que eu vou pegar meu celular, eu vou fazer, entendeu? Qualquer coisa. Então, tira as notificações do seu telefone, larga o telefone de lado. Não é importante o foco você ali desenvolvendo inglês. E programe o que você vai fazer aula a aula. É dia a dia, tá? E vai em cima. Você quer treinar listening? Você pega a música. Tem sites hoje em dia na internet que tiram as partes da música e você pode ouvir e completar, isso é muito legal. Você pode ouvir e traduzir a música, você pode ouvir e acompanhando a letra, né? A letra da música. Você pode assistir uma série em inglês e já usar isso como se fosse um tempo de estudo. Se você estiver ouvindo a série com legenda em inglês também, isso também vai te ajudar. Pode fazer com aquilo que eu falei, o áudio em português, a legenda em inglês, isso também vai te ajudar. É isso. Vai desse jeito. O básico bem feito é melhor do que você ficar inventando moda e não fazer nada. Entendeu? E agora, hoje o ChatGPT, o 4.0, a versão paga, é muito legal que você pode falar com ele em inglês, né? Você pode falar. Então, antigamente a gente tinha que pagar aplicativos para fazer isso. Hoje você fala com ele. Ele fala com você, ele te corrige. É muito legal. Se você pedir, ele corrige mesmo. Ele corrige, ele te ajuda em pronúncia, ele te ajuda em várias coisas que são fundamentais para você melhorar e desenvolver o teu inglês. Eu, honestamente, gente, acho fantástico. Acho que quem não tá usando a inteligência artificial ainda para melhorar o inglês tá vacilando. Eu uso até para falar qual a melhor forma de eu perguntar X coisa. Pra melhorar eu tô na dúvida de como montar uma frase. Tá ficando estranho, sabe? Eu tô traduzindo muito, não tá ornando. Qual a melhor forma? Ali, pum. Não, então, vou te dar uma dica. Fala assim, como os nativos falariam. Boa. Não põe nem a melhor forma, porque já vai direto no que é falado. Entendeu? Aí ele já vai te dar uma frase aleatória, assim, tipo, nossa, os nativos falariam isso. Aí você já pega. Porque a melhor forma, de repente, ele pode... Porque o prompt é muito importante, né? Quando você está usando a inteligência artificial. É o comando, né, gente? É muito importante. Então, se você falar como os nativos falariam isso em inglês...
ele já vai direto no nativo. Qual a melhor forma? Ele pode pegar gramática, se o prompt inicial não estiver de acordo. Entende? Sim. Então vai, como o nativo falaria, ele vai te ajudar. Maravilhoso. Muito legal. Teacher, o que faltou a gente falar aqui? Não, a gente falou tudo, né? Falou tudo? Não, não falou tudo. O que você quer falar? Vamos Qual a falar. palavra mais difícil de traduzir do português De pro inglês? traduzir? É. Eu peguei na Ah. internet, mas eu quero saber se bate com a sua. Saudade? É. Saudade. É a mais difícil? Eu não sei se é a mais difícil de traduzir, porque eu nunca parei assim pra pensar, nossa, qual é a palavra mais difícil de traduzir? Mas as pessoas falam que saudade não só tem na língua portuguesa e tal, né? Mas a palavra saudade, eles têm como eu sinto sua falta, né? Eu sinto. Yes. Então é miss, né? I miss you, I miss you, I miss you. E aí, tá ok. Mas não é só no inglês, isso em outros idiomas a gente também não tem como palavra saudade. A palavra saudade, a gente não encontra ela também em outros idiomas. É meio que uma exclusividade da língua portuguesa, vamos cuidar bem dessa palavra. Ela é meio que uma exclusividade nossa. Que louco. É muito Uma vez eu legal. falei isso pra uma pessoa e ele falou, não, realmente é saudade, é I miss you, tipo, I miss you. É, ok. miss, eu sinto sua falta, né? Mas ela é um pouco mais do que I miss you, né? Ela não é só sinto a sua falta. Saudade é um vazio ali, é um... Putz, é difícil explicar. É porque a saudade, em si, vamos pensar assim, não tem como um substantivo, assim, não tem, Não. a gente não tem. Não tem. Não tem isso, em inglês não tem. A gente tem que usar uma adaptação. Você tem que criar uma, você tem que criar uma sentença que vai... Uma adaptação. É. Tem uma adaptação. Mas tem coisas, esses dias eu tava falando, alguém me perguntou como que falava. Isso entra em coisa de tradução. Tradução é muito louco, a gente vai direto no Google, às vezes, né? E o Google tem que saber usar o Google, senão ele vai te dar a tradução errada. Vamos supor, a mulher me perguntou assim, como que fala amante em inglês? Falei, nossa, o que será que aconteceu? Porque logo em seguida, ela me perguntou outra coisa que tinha a ver com esse assunto. Falei, nossa, a mulher deve ter brigado. E o boy é gringo, né? Certeza, porque ela tá me perguntando umas palavras muito aleatórias. Aí eu falei, olha, cuidado, porque a palavra amante, se você colocar no Google, ela vai te dar lover. E não é lover? Pra mim Não. era lover. Não, lover é no sentido de amante, assim, amantes, pessoas que se amam, amantes, assim, os lovers. They are lovers. É uma palavra boa. Mas ela queria saber aquela piriguete que pegou o marido dela. Entendeu? E Era como que é isso que que ela fala? escreveu. Fala pra É gente. mistress, né? Ela queria saber Mistress. isso. Aí eu falei, então, quando você coloca no Google, você tem que colocar a frase todas as vezes Pra ele entender te... o contexto. senão ele vai te dar a palavra errada. Aí ela colocou assim, muito obrigada. Eu queria saber tanto o que Cara, aconteceu. você não sabe? Eu achei que você ia contar a história. Porque ela não me contou, ela só falou assim, muito obrigada. Eu fiz assim, ai, santo Deus, o que será que é? Quem era o mistress? Quem era o mistress? Quem era, né? A amante. Eu queria saber quem era. Aí o pessoal comentou, aí deu ruim, hein? Aí deu ruim. Eu falei, quem será que era, gente? Quem será que era? Mas, Bom, aprendi uma agora, eu não sabia dessa do mistress. assim, que é coisas que a gente pergunta muito frequentemente, né? Mas é uma coisa que se você for no Google agora, talvez ele te dê lover ali. Se você for no Google, eu acho que ele vai te Fácil, dar lover. Quando você falou amante, na minha cabeça Veio. bateu lover, assim, de primeira. Falei, essa eu sei. Não sei. Ok. Não é. Mas é que vai dar a lover no sentido de amantes, pessoas que se amam. No sentido da palavra amante, mas assim. Não, o sentido bom da palavra, não o Mas sentido é ruim. engraçado que amante no Brasil é também uma palavra boa. Só que ela tá tão vinculada à palavra ruim que a gente deixou de usá-la como coisa boa. Ninguém mais usa amante assim. Eu sou amante de coisas, por exemplo, eu sou amante de chocolate, não diz? A gente pode usar assim, nossa. Agora eu você sou fala amante de assim, uma eu sou boa- amante do meu marido. É o seu marido, mas você fica até estranho. Você fala, oi, como que é? Você ama de quem, meu? Não é estranho É. falar? E não era pra ser, né? Exatamente, é isso. Mas aí tem que ter essa palavra aí. Mas coisas que a gente vai aprendendo na vida pra não ficar meio sem sentido que a gente vai falando. Quando vocês quiserem usar tradutor, coloquem às vezes a frase toda pra você ver se realmente a palavra corresponde àquilo que você quer dizer, pra não colocar uma palavra fora de contexto e às vezes não ser correspondido, não ser compreendido. Boa. Thank you, teacher. Anytime. Bom, pra falar teacher já é uma dorzinha, né? Porque pra sair teacher é muito... Minha filha falou isso ontem. Mano, é muito fácil pra sair teacher, pra sair DJ. Não, minha filha ontem assistindo um programa e falaram assim, estou aqui, não sei o quê, com a teacher dos famosos. Minha filha assim, ó, com 6 anos. Por que você não corrigiu ele? Eu falei assim, filha, porque não é legal corrigir as pessoas? Ela falou assim, mas não é teacher. Nossa, mãe, é teacher. Aí o pai dela todo orgulhoso. O pai dela só falou chorar de orgulho. Aí eu falei assim, filha, não é legal de corrigir as pessoas, tá? Que você é pequenininha, então você
você sabe e tal, e não sei o quê. E é tão engraçado que ela, às vezes ela do nada, ela vai, saca, outro dia a irmã dela reclamando de uma coisa assim, do nada. E ela vira assim pra irmã dela e fez assim, you're not a baby. Eu fiz assim, o que você falou pra sua irmã? Que ela não é um bebê. Eu falei, não, eu entendi, mas por que você falou em inglês? Aí ela fez assim, a Miss Babi fala isso às vezes, quando a gente reclama na escola. Eu falei, não acredito. O pai dela só falta chorar de orgulho. Mas pra vocês verem como as crianças aprendem diferente, porque na escola é tudo em inglês, né? Os seus filhos estão numa escola bilíngue? O mais velho não, porque a escola dele já é escola, Sim. já é escola normal, né? A mais nova sim, o Mas da ele do é meio fluente? também não. Ele fala inglês já. Ele agora estava comigo na Inglaterra, deitou lá no inglês, resolveu coisas, fazia as coisas lá, já fala inglês. Mas precisa ainda sempre praticar e melhorar. Eu não posso deixar nunca que ele pare. Porque se parar, perde, né? Mas a pequenininha, na escola dela, é só inglês, né? Então ela tá acostumada. Ela pegou um momento em que uma professora muito boa. E essa professora ensina demais para ela, demais, assim. Então ela, às vezes, solta umas pérolas, assim, muito engraçadas. Demais. Eu tenho um casal de amigos que ela só fala inglês em casa pra ela aprender e tá numa escola bilíngue, né? É demais porque a criança vem falar com você e ela às vezes não tem muita noção de que língua que ela tá falando e ela começa a conversar em inglês com você, é muito bonitinha. E era muito pequenininha bom. e ela tá falando inglês, aí você... Era muito engraçado. E o meu filho, quando era pequeno, a gente tentou trazer pra ele, né, uma comunicação assim, né? De ensinar só ele inglês. Então, eu tenho uma pessoa que tá com a gente em casa desde quando eu era mais nova, assim. Tipo, eu tinha uns 20 anos. A gente trabalhou juntas numa escola. Ela trabalhava na parte da limpeza e eu trabalhava na recepção. E eu conheci ela ali. E eu me apaixonei. Eu falei, tia May, um dia você vai trabalhar comigo. Um dia você vai trabalhar comigo. E ela veio trabalhar comigo quando eu comecei a ter uma vida melhor. Eu falei, tia May, vem trabalhar comigo. Agora, né, eu vou ter um filho, vem trabalhar comigo. E eu enchi o saco do meu marido na época pra gente contratar ela. E ela veio. Então ela tá comigo há muitos anos, imagina só. E o meu filho pequeno, eu queria que a gente falasse com ele só em inglês. E ela não fala inglês. E é engraçado que ela tem um sotaque bem engraçado, assim. Eu adoro sotaques da Bahia, Salvador. Adoro. E eu dizia assim, tia May, tem que falar com ele assim, ó, só inglês, tudo bem? Ela, Nilda, mas eu não sei. Eu falei, então pelo menos assim, as cores e tal, e não sei o quê. E aí era muito engraçado que ele tava aprendendo inglês com o sotaque. E aí ele falava assim, Lucas, tipo assim, que cor é essa? Ele, yellow. Eu falava assim, ai, que fofo, filho! Aí eu falei assim, tomara que ele fale assim sempre, pra ele nunca mais. Mas cresceu, perdeu, né? Porque tá em São Paulo. Eu acho tão fofo. Tão fofo isso, é muito legal. Eu achei muito... E ele fazia, yellow, porque ela falava assim, tá certo, né, Nina? Eu falei, tá certo, te amei, é muito fofo. Falava com sotaque, muito bonitinho. Da hora. Essa foi Carolina, teacher dos famosos. Foi muito legal ter você aqui, Carol. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigado. Você arrasou. Nem falei inglês aqui pra você, ainda bem, graças a Deus. Mas você não ia zoar, porque eu já percebi que você não gosta de zoar com as pessoas que falam inglês. Não, jamais, gente, jamais. A gente tem que... Nunca vou segregar a habilidade de fala de ninguém. Sou careta. Bom, eu sou prova que dá pra aprender a falar inglês. Se eu aprendi, qualquer um aprende. Sério. Ah, vá. Total. Para, você é maravilhoso de comunicação, como você me fala isso? Ué, em português, eu mal falo português, né? Que de erro de gramática aqui já foi uma bíblia aqui. Inglês, então, tudo bem. É um pouquinho mais fácil a gramática do inglês. Em inglês, quase a gramática é mínima. É mínima. Carolina Diniz, a teacher dos famosos aqui no Xablau. Obrigado, Carol. Thank you. Obrigada. Anytime. Se vocês não quiserem falar you're welcome, vocês não precisam falar you're welcome. Vocês podem falar anytime. Anytime é muito mais fácil. E no problem. Ok. Também. Qual outra dá pra falar? No problem, anytime. Eu gosto muito de anytime. Anytime. Anytime eu acho bem fácil. Anytime. Eu acho que anytime é tão simples. Tão simples, tão fácil. Porque às vezes o aluno fica com vergonha de falar de nada porque ele não quer falar you are welcome. You're welcome. Ele não quer falar. E ele fica com vergonha de dizer isso, né? Porque é difícil, né? Pra quem tá começando é difícil. You're welcome. You're welcome. Ele fica com vergonha. Então eu falo assim, anytime. Ok, no problem, ok. Tá bom. Tá, então pra acabar de vez. Nice to meet you. Qual outra forma que eu tenho pra falar? Nice to meet you too. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Tem uma música, né? Pleased to meet you. I hope you guess my name. É dos Rolling Stones. Animal essa música. Sympathy for the Devil. Então, pleased to meet you é o jeito mais simples. Pleased to meet you, E eu posso usar, os nativos usam? Não, pelo amor de Deus. Não diga pleased to meet you. Só diga nice to meet you. Pelo amor de Deus, isso não existe, gente. Todo mundo usa. Pleased to meet you, nice to meet you. Todo mundo usa. Boa. Teacher dos famosos, Carolina Diniz aqui com a gente. Valeu, Carol. Valeu, guys. Bye, bye. Bye. See you on next Xablau. See you. Bye, bye.